Nessa edição do PB Desporto, a primeira de 2023, primeiramente desejando um feliz ano novo, com muita paz e saúde acima de todos, para todos aqui ligados no nosso PB Desporto. E nessa edição, eu e Antônio Manuel Góes, os nossos Jorge Moraes ainda curtindo merecidas férias no Nordeste brasileiro, iremos, na opinião do PB Desporto, Antônio Manuel Góes, falar ainda sobre o Rei Pelé, o maior de todos, o atleta do século XX, o gênio, o rei do futebol. A gente abordou aqui na última edição de 2022. Fizemos uma homenagem, ao Pelé, com os melhores momentos da sua brilhante carreira. Iremos, no primeiro assunto da opinião, falar justamente sobre as homenagens que o mundo prestou ao maior de todos os tempos, Pelé. Também, na opinião do PB Desporto, nosso segundo assunto, Antônio Manuel Góes irá falar sobre a temporada de 2023, as contratações, o Flamengo apresentando aí o Vitor Pereira, o Palmeiras renovando com o Dudu, o Vasco, fazendo muitas contratações, aí agora que é SAF, Botafogo também prometendo contratações, a contratação impactante de Luizito Soares na equipe do Grêmio porto-alegrense. Isso e muito mais, outras questões iremos abordar nessa edição do PB Desporto. Fique ligado após a nossa vinheta, direto aqui da belíssima cidade do Porto, a Invicta. Iniciando essa edição do PB Desporto, aqui direto das ruas do Porto, centro do Porto, a Invicta, a cidade mais bonita de Portugal. Numa região bem típica aqui de Portugal, suas casas típicas. Essa cidade realmente, cidade encantadora, uma cidade que apaixona qualquer um que vem passear aqui. Mas, dando prosseguimento a essa edição do PB Desporto, vamos falar na opinião do nosso programa, hoje apenas com Antônio Manuel Góes, nosso Moraes curtindo as férias. Primeiro assunto, Pelé. Não tem como a gente não explorar o assunto Pelé. Primeiro, agradecendo por tudo que o gênio do futebol, que o maior de todos, proporcionou aos amantes desse esporte maravilhoso, mais popular do mundo. E Pelé honrou muito as camisas que vestiu, claro, do Santos, da seleção brasileira e também no Cosmos, no seu final de carreira. E fez de Pelé esse verdadeiro rei do futebol. Pelé é a figura pública mais conhecida no mundo e é, sim, o melhor jogador. Com todo respeito a Messi, Maradona e tantos outros, o próprio Zico, que na minha opinião foi um dos melhores do mundo, Pelé era completo, fazia tudo muito bem. Antônio Manuel Góes, sei que você também que assistiu alguns jogos do Pelé, inclusive um comigo, quando ele vestiu as cores do Flamengo, naquele amistoso contra o Atlético Mineiro. Tem muito para falar do rei do futebol, hein, Antônio Manuel Góes? Antônio Júnior e seguidores do PB Desporto. Da arquibancada e de cabines de transmissão de rádio, vi Pelé jogar 5 vezes pelo Santos, pela Seleção Brasileira e até pelo Flamengo. 25 de julho de 1965, amistoso no estádio da Pajuçara, em Maceió. CRB 0, Santos meia dúzia, com 2 gols dele. 13 de julho de 69, amistoso nos preparativos para a Copa do México, Ilha do Retiro, do Recife. Seleção brasileira meia dúzia, seleção de Pernambuco 1, ele fez 2. 25 de outubro de 1970, inauguração do estádio Rei Pelé em Maceió. Seleção de Alagoas 0, Santos 5. Para a frustração geral, Douglas fez o primeiro gol da festa inaugural, porém o majestático patrono do Trapichão encaçapou 2 das redes alagoanas. 11 de julho de 1971, aqui no Maracanã, despedida dele da seleção. Brasil 2, Iugoslávia 2, diante de 139 mil pagantes. Mas ele não marcou. 6 de abril de 1979,
Você, Júnior, e eu estávamos lá nas cadeiras azuis do Maracanã, está lembrado? Anos depois de encerrar o ciclo de sua realeza nos gramados, com a camisa do Cosmos de Nova York, Pelé, em jogo amistoso, vestiu a 10 do Flamengo de Zico, que jogou com a 9 na goleada de 5-1 sobre o Atlético Mineiro. Na abertura do placar rubro-negro de pênalti, Zico, com toda a reverência, entregou a bola para o rei cobrar. Mas ele mandou que o Galinho fizesse o primeiro de seus 3 na partida, com 140 mil pagantes e renda de 8 milhões e meio de cruzeiros, revertida para as vítimas das chuvas torrenciais em Minas Gerais, que deixaram 164 mortos e milhares de desabrigados. Pouquíssimos hoje sabem, mas foi numa de suas memoráveis crônicas, publicada na saudosa revista Manchete Esportiva, aqui do Rio, edição de 8 de março de 1958, 3 meses antes de nossa conquista da primeira Copa do Mundo na Suécia, que Nelson Rodrigues conferiu ao adolescente Pelé o título de rei. Reproduzo trechos do genial e polêmico escritor e dramaturgo após uma goleada santista sobre o América pelo torneio Rio-São Paulo no Maracanã. Depois do jogo América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos! Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope. Racialmente perfeito, parece que pendem de seu peito mantos invisíveis. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. Há de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota e escorraça um plebeu ignaro e piolhento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu com a ênfase das certezas eternas. Eu. Insistiram. Qual é o maior ponta do mundo? Eu. Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir. Mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições. Nas pontas, nas meias e no centro, há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé. Na Suécia, ele não tremerá diante de ninguém. E é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos. Nelson finalizou. Aposto minha cabeça com o Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. A profecia de Nelson Rodrigues se confirmou. Mesmo agora, 64 anos depois, embora morto Edson Arantes do Nascimento, está mais do que provado. O rei Pelé, esse é eterno Antônio Júnior. Sem dúvida, Antônio Manuel Góes, Pelé é o rei eterno, será para sempre o rei eterno do futebol mundial. Aqui das ruas do Porto, mais precisamente de Matozinhos, uma das regiões residenciais mais famosas da região aqui do Porto. E eu já quero ir para o segundo assunto contigo também, Antônio Manuel Góes, a respeito da temporada 2023 do Campeonato de Futebol Brasileiro, né? As equipes já contratando, Flamengo apresentando aí, como eu disse no início do programa, o Vitor Pereira, o Vasco também aí com agora a SAF contratando vários jogadores, Botafogo indo no mesmo caminho, o Grêmio apresentando Luizito Soares. Mas quero ouvir você, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação à sua expectativa para o futebol em 2023 no Brasil.
Temporada dos principais clubes brasileiros em 2023 conta como destaques, além de reforços contratados no âmbito doméstico, outros repatriados e até estrangeiros procedentes de praças da Europa. Clubes grandes, Cruzeiro, Grêmio, Vasco da Gama e Bahia, nessa ordem, 3 deles sob regime empresarial através da SAF, retornam à Série A. 2 que subiram da segunda divisão em 2021, Botafogo, Goiás e Curitiba, seguem na primeira, mas o Avaí fez o caminho da volta. O Botafogo SAF garantiu vaga na Copa Sul-Americana deste ano, manteve o português Luiz Castro no comando técnico e terá novidades no elenco, a busca de voos mais altos da temporada prestes a começar. O Cruzeiro SAF, ganhador da Série B em 2022, segue reforçando sua estrutura, à frente o uruguaio Paulo Pessolano, treinador na conquista do Caneco ano passado. O Bahia, agora controlado pelo grupo do Manchester City, vai de treinador português Renato Paiva e reforços com jogadores que atuavam no futebol europeu. O Grêmio, sob a conhecida batuta de Renato Gaúcho, acaba de contratar um peso pesado, Luizito Soares, da seleção uruguaia, e brilhante passagem pelos europeus Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. Após perder o treinador português Vitor Pereira, agora no Flamengo, o Corinthians vai de Fernando Lázaro, treinador formado nas divisões de base com interinidade na equipe principal, além de confirmar a permanência do artilheiro Yuri Alberto. Com a joia Endrick, 16 anos, negociada por uma fábula com o Real Madrid, o Palmeiras de Abel Ferreira, vencedor do Brasileirão 2022, contará com a jovem milionária promessa até meados de 2024. Embora desfalcado de Gustavo Scarpa, sua melhor figura na última temporada, transferido para o Nottingham Forest da inglesa Premier League. O Flamengo, campeão da Libertadores da América e Copa do Brasil no ano que passou, decidiu contratar o treinador Vitor Pereira, ex-Corinthians, para o lugar de Dorival Júnior. Manteve o elenco com encerramento de contratos de algumas estrelas em fim de carreira e acaba de repatriar Gerson, o coringa meio-campista da jornada super vitoriosa de 2019. Mas continua no radar para contratações pontuais nas próximas semanas, tendo em vista a relevância das competições do ano entrante, entre nacionais e continentais, entre as quais a disputa do Mundial de Clubes em fevereiro no Marrocos. O principal destaque de 2023 do futebol brasileiro, a presença de 10 treinadores estrangeiros entre os 20 da Série A, 7 portugueses, 2 argentinos e 1 uruguaio. Pelo visto, Antônio Júnior, teremos por aqui uma jornada de acirradas disputas e muitas emoções. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, na opinião do PB Desporto, com certeza teremos a disputa acirrada em 2023. E a gente abraça aqui Antônio Manuel Góes, você que é penedense. A posse nessa última quarta-feira do presidente e vice do Penedense de Alagoas, o grande Penedense, o Ayrton Reis, presidente, e o Antônio Carlos, vice-presidente aí, com o nosso Santana Arcanjo, disponibilizando para vocês fotos dessa posse que ocorreu, confirmando na noite da última quarta-feira, dia 4 de janeiro. Também o Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!